Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 16 de maio de 2019. Passamos aí metade do maio, né, gente? Mês tem 30 dias, mês 5, nos aproximamos do 6, que é a metade do ano, do nosso calendário anual. Veja só a velocidade implacável do tempo. Aproveite, essa vida é extraordinária, maravilhosa. Eu digo também que sempre que percalços existem, vamos transpô-los, mas é boa demais, maravilhosa, sensacional, basta saber vivê-la, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Temos aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, 3 competições maravilhosas, dupla Grenal inserida nesses certames e tudo se avizinhando aí, é uma caixa de surpresas, né? Tivemos aí agora os sorteios da Libertadores, o Grêmio aí vai enfrentar o Libertad, Internacional Nacional, e, enfim, não é fácil o Libertadores, quem está na Libertadores, equipe só pode ser boa, chegar nessa fase da Libertadores, que é mata-mata, então não é para qualquer um, não tem muito essa de escolher, quem quer ser campeão tem que enfrentar o que aparecer pela frente, senão não tem capacidade, esquece, eu quero assim, não dá. Luiz Fernando Zac, o que me diz aí, por exemplo, do Internacional, que tem o seu adversário, o Nacional de Montevidéu? Que tem tradição, né? É uma equipe que tem tradição. O Uruguai, mesmo às vezes, no momento ruim do futebol, mas quando começa a pegar, por exemplo, as eliminatórias para a última Copa do Mundo, o Uruguai saiu classificado já desde a primeira rodada, sempre se manteve entre primeiro, segundo e terceiro, foi ultrapassado pelo Brasil, terminou em segundo, obteve uma classificação tranquila, muito mais tranquila que a Argentina, que foi conseguir a classificação para a Copa de 2018, só na última rodada, o Uruguai já estava classificado. Os seus times, tanto o Nacional como o Peñarol, não estão ganhando nenhuma competição sul-americana nos últimos tempos, pela questão financeira. O futebol do Uruguai realmente passa por uma crise econômica há mais de 10 anos, mas tem tradição, tem DNA da competição. Eu diria, é um adversário que eu não gostaria de pegar nesse momento. Né? Tenho a convicção que não seguiria muito mais adiante, mas vai ser guerra aqui e lá. Né? O próprio Peñarol, veja, o Flamengo foi conseguir, o grande Flamengo, o milionário Flamengo, foi conseguir a classificação na última rodada lá em Montevidéu, empatando no sofrido 0-0. E perdeu para o Peñarol no Maracanã lotado. Quer dizer, eles jogam no Beira-Rio lotado, no estádio do Grêmio, na Arena lotada, com a mesma tranquilidade, com o mesmo desempenho quando jogam no Uruguai. O Internacional vai ter essa partida em Montevidéu, Silvas, não se engana, não acha que o Nacional vem para cima. Quem vai propor o jogo, quem vai ter a iniciativa maior, pela sua característica, é o Inter. Ele vai jogar fechado, ele joga no erro do adversário, ele joga no contra-ataque, ele joga naquela força e vontade uruguaia. Vamos ter dificuldades agora, como tu disseste, né? Quando tu quer ser campeão, tu não pode escolher adversário. O que vem na frente, tu tem que enfrentar em condições de ganhar. E o Internacional, neste momento, claro que tem uma parada de 2 meses e muita coisa em futebol em 2 meses pode acontecer. Neste momento, o Internacional, eu diria, tem um favoritismo. Mas em 2 meses, tem janela, pode perder jogador, pode reforçar, pode melhorar, pode perder aquele ritmo de que o Internacional vinha. Os atletas não gostam dessa parada. Não, né? a parada é boa para quem está mal. Exatamente. Quem está mal na questão física, quem está mal na questão técnica, que precisa um tempo para recuperar. Quem está bem, a última vez, Paulo, que o Internacional foi campeão da Libertadores 2010, o Internacional não... estavas lá, né? Não, só como torcedor. Eu não. Eu sou mais velho. Mas o Internacional... o Internacional fez uma fase, até então, com muita dificuldade. Ele foi conseguir uma classificação lá aos 45 minutos, uma derrota contra o Estudiantes, fez um gol e aí se classificou. A parada foi benéfica. Tanto é que o Internacional trocou de treinador, tirou o Jorge Fossati, trouxe o Celso Roth, 2 meses, ajeitou, melhorou e ganhou, e foi campeão. Quer dizer, para quem não está no bom momento, a parada é bom. Eu diria assim, com toda a lisura. Para o Grêmio é boa parada, porque o Grêmio não está no bom momento. O Grêmio tem potencial, tem grupo, tem jogadores, tem time, tem qualidade. A parada poderá, ou não, mas poderá servir para que o Grêmio se alinhe novamente e venha para a disputa. Perfeito.
Paulo Olímpio Souza. Não haverá rigorosamente parada. Na Libertadores, sim. Esse rearranjo poderá acontecer beneficamente para as equipes ou não, como bem salientou o Záquia. Mas ontem iniciou a Copa Brasil. E pela amostragem eu assisti Flamengo e Corinthians. Foi um jogo aguerrido, disputadíssimo. Na final. Né? Uma final, um jogo muito... E se empenharam denodadamente os adversários. Isto é uma amostragem do que vai ser esse torneio, onde o Grêmio e o Cruzeiro têm pontificado historicamente. Então, esse torneio terá continuidade e vai ser muito complicado. Há um outro fator com as seleções convocando, Zaque, vai desfalcando os times, o que também não é uma coisa boa. Além da janela que pode haver negociações, porque os times estão à míngua de recursos. Então, são vários fatores a se conjugarem, e eu digo, e tenho dito, que levará vantagem nessa sucessão de disputas o time com melhor e mais homogêneo o plantel tecnicamente. E nisso eu vejo o Palmeiras como, não que tenha super craque, mas é um nível médio muito alto de suas duas equipes. Né? Então, o Internacional já não tem peças de reposição para todas as posições. E isso trará, na sucessão de competições, dificuldade para as equipes, especialmente aqueles que não têm essas peças. E na Copa do Brasil, me permitindo, Paulo, tanto o Inter como o Grêmio foram favorecidos pelo sorteio. Sem dúvida. Sim, pelo menos na largada. Nessa fase, quer dizer, tu vai para os quatro. Já vai pegar teoricamente Flamengo. dá um passo bem largo na sequência. Pegaram adversários de outra divisão. Isso. Diferentemente do Corinthians, pega o Flamengo. Que aproveite. O do Santos que pega o Atlético, o do Fluminense que pega o Cruzeiro. O Internacional pega o Paysandu, Série C, Grêmio pega a Juventude, Série C. Isso ajuda muito. Tudo bem. Sem mala. Não se sabe. Não se sabe. Mas o campeonato nacional também continua, né? Continua, mais 5 rodadas. Depois para também. Depois suspende. Tudo bem. Ok. Vamos adiante. Então, falando em Cindy Lojas Porto Alegre, faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Desafio Fashion. É um negócio sensacional. Eu falo aqui de FBV, Feira Brasileira do Varejo. Eu falo de Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Desafio Fashion, onde talentos de moda são desafiados. Venha conferir na Feira Brasileira do Varejo, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. É uma realização do Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado ao Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente. É uma feira onde estará desfilando a tecnologia, a evolução do segmento varejista, né? E outra coisa, os palestrantes, minha gente, são imperdíveis. Só PhDs nos segmentos que vão falar. Extraordinário. Então, para você que gravita, que atua nesse segmento tão importante, né, do varejo, onde a evolução estará desfilando lá no Centro de Eventos da Fiergs, é imperdível. Se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, comete grande equipe, faça isso imediatamente. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, onde Chiquinho Tasca e Elcio Furinhas estão ali, com aqueles timaços de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com aquele propósito único de que passe você ali, com seus amigos, familiares, momentos ímpares, no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante ainda, dizendo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial é uma empresa com matriz no Rio Grande do Sul, com uma grande sede em São Paulo, naquele mercado extremamente exigente, o paulista, né? Está se dando bem demais lá, cada vez com a sua carteira de clientes cada vez mais elástica. Sensacional por toda a sua competência em gestão e administração de condomínios e também na compra e venda de imóveis. Telefones da Auxiliadora Predial,
Aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, 11 23 48 4000. Auxiliadorapredial.com é o seu site. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Pensou vidro para a construção civil, você só pode pensar em Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil. É um negócio fantástico. Divisórias, vidro temperado, né? É extraordinário, luminosidade, ambientes, sem alvenaria, sem gesso acartonado. Box para banheiro com película de segurança, fechamento de sacadas, tão importantes nesse período, nessa época do ano, aqui no nosso ambiente, ok? Porque você tem aí certamente uma churrasqueira na sua sacada e se não fizer o fechamento não vai aproveitar durante o inverno. Instalações comerciais, portas automáticas, etc e tal. Fone da Vidrobox Blindex é o 3302-4343 e o site é vidrobox.com, tá? Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Ele é 100% fruta e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. Vamos adiante ainda dizendo que se você tem algum tipo de dificuldade no campo financeiro, você pessoa jurídica, pessoa física, eu diria que não tem mais, porque nós temos aqui o grande Banco do Sul, que é o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. E aí eu digo o seguinte, as taxas mais civilizadas desfilam ali no Banrisul em todos os seus produtos. Então, quer prosperar, pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul. Tem dificuldades, pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul. Por isso que eu digo que banco bom não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. Dá uma olhada. Não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Aí é o Banrisul, né, minha gente? Esse é o que realiza os seus sonhos e que realiza e simplifica qualquer tipo de dificuldade na empresa ou na pessoa física. Tudo de bom é com o Banrisul. Nós estamos discutindo aqui, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se em solo americano, lá em Dallas, homenagens, etc. e tal. Eleitores, temos lá nos Estados Unidos, né, na sua eleição à presidência da República. É muito discutida a atuação do presidente Bolsonaro até agora. Muitos equívocos, muitas discussões, muito guru, muitos filhos metendo a colher na gestão de Jair Bolsonaro, o que deixa todos, né, extremamente preocupados. Se tinha uma expectativa, apesar de ser um governo que está novo, evidentemente, estamos no mês 5 aí, mas, enfim, é quase meio ano de governo, passa muito rápido, são 4 anos, e deixa todos preocupados. Muita encrenca em ministérios, em seus próprios adeptos, seus colaboradores. Então, uma situação que deixa a nação extremamente preocupada, Paulo Olimpo Souza. Quando eleito o presidente Bolsonaro, no início do seu governo, em janeiro, a nação estava otimista. A Bolsa subiu vertiginosamente, o dólar caiu, e o otimismo porque havia uma mensagem de mudança. A herança que o governo recebeu era uma herança pesadíssima, né? Uma herança difícil, mas a nação confiou no projeto vencedor e estava otimista. A sucessão de fatos e acontecimentos, a começar pelo andamento das reformas no Congresso, indispensáveis, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, para reverter o processo de crescimento no país, que está caindo também, indispensável a reforma da Previdência, reforma tributária, todas as reformas em si estão a passo de tartaruga. Por quê? Porque há um dissenso na própria bancada governamental, o Congresso
se transformou num verdadeiro circo, Silva. A oposição, que é diminuta, mas muito barulhenta, a bancada governista, que agora está dividida porque querem trocar suas lideranças e hoje estão no Palácio discutindo justamente isso, e o Centrão, que está em cima do muro, dependendo, fazendo as suas opções pontuais. E tudo isso muito mal conduzido. Entre mentes, o presidente que foi a Dallas, como tu bem disseste, para receber, foi agraciado com um prêmio, já que Nova York lhe estava sendo vetada pelo prefeito, foi a Dallas, onde a ambiência era mais favorável às suas ideias. Lá em Dallas, esse acontecimento, ele começa a se pronunciar sobre problemas do seu filho, fazendo uma defesa pública do senador Flávio Bolsonaro, como se ele fosse o advogado. Que o presidente deixe os defensores de Flávio, o próprio Flávio, se defender e se limite a dizer que a lei é igual para todos. Se ele tiver alguma coisa a responder, que vá responder na justiça. Brigando com a imprensa a cada passo. O presidente está inspirado no seu atual modelo, que é o presidente dos Estados Unidos, que foi o inventor da internet na política. Pois bem, nessa cópia há uma desvantagem enorme, porque o presidente dos Estados Unidos, a nação americana do Norte, está enriquecendo. Sua riqueza aumenta dia a dia. O desemprego caiu a níveis nunca antes conseguidos. Quer dizer, com o país nessas condições, é lícito, é até permitido que o presidente comece a fazer bobagem e tuitar para cá e para lá. Tem tempo para isso. E tem tempo para isso, mas num país onde o desemprego alcança taxas gigantescas, onde a economia não decola, o presidente tinha que se concentrar nos seus objetivos. Se as reformas são indispensáveis, fique detido nessa meta e nesse objetivo. Negocie com o Congresso, mas negocie em termos altos, positivos, tá? E faça política, mas política com P maiúsculo, porque ele está sendo muito infeliz na condução política do seu governo. O presidente está se expondo dia a dia às críticas que ele mesmo alimenta. Não tenha dúvida. Não é isso? Não tenha dúvida. E tentando complementar, Paulo, veja bem, quando ele envia para o Congresso o projeto da Previdência, que é uma unanimidade, que tem que ser realizado, o que se discute é a dosagem, o tamanho, as suas variações. Mas todos, situação, oposição, governo, não governo, todos entendem que deva, necessariamente para que o Brasil possa reencontrar o caminho do desenvolvimento ou uma viabilidade econômica, que tenha que ser aprovado a reforma da Previdência. Não sei, eu não discuto se é nos termos do projeto inicial, mas eu digo o erro político cometido pelo Bolsonaro, quando ele envia, ele já diz, não, pode ser mudado, ele abre a porta na largada, ele abre a porta para o Congresso dizendo que poderiam fazer alterações no projeto. E daí começou um processo interno de postergação, ele não controlava nem a própria comissão, nem a Comissão de Justiça, depois a Comissão da Previdência para sua aprovação, e há uma necessidade, o Paulo Guedes, que é o grande sensato, me parece, nesse governo, dizendo publicamente da necessidade, da urgência, da premência para que pudesse já implantar a reforma da Previdência, que isso é uma sinalização para os grandes investidores mundiais que o Brasil realmente está mudando, que o Brasil realmente está se reformando. Mas ele não detém, Paulo, ele não detém
como tu disseste, a oposição é minoritária, mas não é só a oposição que está trancando, é a sua base que tranca. Politicamente, ela está muito mal equacionada. E está dividida. Está dividida, está equacionada. E as suas lideranças não são lideranças experientes, são até deputado de primeiro mandato, senador de primeiro mandato, quer dizer, isso é muito complicado. E o que acontece, esse é o meu temor, ele vai cair na mão do Centrão. Ele vai, para que ele possa aprovar, ele vai ter que negociar com o Centrão, vai cair, vai ficar na dependência do Centrão, e aí nós sabemos como funciona. Aí a velha e antiga política, que todos nós debatemos, e era uma bandeira sua, muito consistente, de mudar, de trazer a nova política, a velha política do toma lá da cá, ela vai imperar. Porque se tu vai, o Centrão está numa posição muito, muito cômoda. Ele sentiu que é o fiel da balança, estão vendo que eles estão a negociação. Vai ter que cair no meu colo. Eles vão ter que vir aqui, vão ter que sentar comigo. E aí nós sabemos como funciona. Quer dizer, enfraquece o projeto, enfraquece a tese, enfraquece a necessidade, e o Brasil retoma uma prática, Zé, que nas eleições, muitos dos quais, inclusive eu, optamos por esse caminho, porque diz, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Eu acho que tem que mudar os seus atores, tem que mudar essa prática. Vamos acreditar nessa possibilidade da nova política. A curtíssimo prazo, 4 meses, 5 meses, já estou vendo que vai apelar para ela. Está se instalando o descrédito e o pessimismo. Ao contrário do início, onde havia um otimismo geral, quer dizer, todos nós... E o reflexo aí na Bolsa de Valores, no dólar... Economicamente, a gente nota, cada manifestação do Paulo Guedes, o desconforto que ele está. Porque o Paulo Guedes entendia que com aquele clamor popular, aquela aceitação do Bolsonaro, que ele poderia implantar, até pela própria inexperiência do Paulo Guedes na questão do legislativo, mas ele achou que poderia implantar essas reformas num tempo muito mais rápido. E veja, ele tinha 2 grandes ministros, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Digo os ministros em termos de visibilidade pública. O Sérgio Moro, ele já deu uma torrada. Quando diz, não, tu vai ser o primeiro a ocupar... A primeira vaga é tua, que é daqui 1 ano e pouco, quer dizer, o cara sabe que foi para o calendário, então estou cumprindo o tempo. Quer dizer, o projeto que o Sérgio Moro tinha um compromisso com a sociedade... Ambicioso, avançado, e a sociedade clamava por esse projeto, não teve no governo o respaldo porque a base está quieta. Quer dizer, enfraqueceu um ministro que me parece que tem muita qualidade, mas tinha muita aceitação, muita empatia popular. Claro, e isso, por osmose, ajudava a um governo novo. E ele está perdendo isso. E eu nem quero entrar na questão dos filhos, que é pior ainda. Os filhos governam mais que o presidente. O fato dele anunciar já a nomeação do Sérgio Moro, que tem um projeto de rigidez penal, e muitos daqueles parlamentares que lá estão serão alvo dessa nova e severa legislação, vão dar para trás. Para aí, esse programa vai nos alcançar. Exatamente. Então, também aí mostra não parece que o nosso presidente teve 7 mandatos. 6 mandatos. 6 mandatos como parlamentar, e parece que não conhece o mecanismo político do Congresso. Tem que se examinar todo esse histórico dele de 6, 7 mandatos aí. Esse é que é um problema. Que ele foi deputado federal, mas não sei quais foram as realizações dele, seus projetos aprovados e que atendem expectativas populares. Roxane? Eu digo assim, eu não sou nenhuma cientista política, mas uma das coisas que eu tenho notado em relação ao presidente é que ele ainda não tirou a roupa de deputado. Só que justamente no momento que a gente precisa dele, na parte específica da negociação com o Congresso, ele está de cidadão, ele não está nem de presidente. Nem como presidente ele está indo lá dizendo assim, não, vou focar na questão da reforma da Previdência. Tanto folclórico em momentos salvos. Exato. E ao invés de ter essa contingência, né, verbal que é necessária para essa liturgia que o cargo de presidente tem, nesses momentos ele realmente extrapola.
E é uma pena, porque eu acho que todos entenderiam se nós tivéssemos um presidente que diria assim, não vou tratar desse assunto porque estou focado na questão das reformas. Né? Ele estaria naturalmente desculpado, mas não, aí ele está lá, vamos falando do trânsito, tá? Vai lá dizendo, não, vou acabar com a placa do Mercosul, vou arrancar os pardais das vias, vou aumentar para 40 pontos. Não é conversa para presidente. É isso? Nesse momento não é o momento para falar disso. Vamos focar naquilo que importa. Caso contrário, este preço vai ser muito caro e a curto prazo, nem a longo prazo. Então ele continua, como tu disseste, um parlamentar, mas eu digo mais, como continua candidato. Parece que ele está em competição ainda. Então a minha plataforma é essa, arma para o povo, manda um decreto discutível, armar todo mundo, então já deu oportunidade para reações. Ao mesmo tempo, outros projetos que queria que tenha encaminhado, né, e já era promessa de campanha, ele já vai sustentar e adianta as coisas sem uma negociação prévia. Ele deixou a bola picando quando se manifestou em relação agora aos cortes da educação, as manifestações populares no país. Ele já disse bobagem. Não, esse problema da educação, tudo isso nós sabemos. A crise fiscal tem que levar o contingenciamento. Mas contingenciamento é uma coisa. Contingenciamento é uma coisa. Tem um orçamento, vamos contingenciar e fazer diminuição em todos, mas distribuir isso aí para todos os ministérios. Isso é assim que tem que ser feito e necessariamente tem que ser feito. Pois bem, quem é que não sabe que alguma coisa tinha que ser mexida? As coisas não estavam bem, tem que intervir sim, tem que agir, mas isso não pode ser jogado abruptamente. A infelicidade, especialmente na área da educação, primeiro com a indicação do guru do Olavo de Carvalho, um ministro que foi de uma infelicidade atroz. E o que chegou já chegou com o pé na porta, né? Já entra o outro criando conflito com as universidades. É um setor sensível. Né? A estudantada, que ele diz que é massa de manobra, até pode ser. Alguns. Mas o presidente não pode estar no palanque. Não pode. Não é ele que tem que falar. É o problema que ele está se expondo dia a dia. O problema, Paulo, é que ele não fez campanha por causa da questão da facada, então não está fazendo campanha agora. Bom, mas ele não enganou ninguém quando ele disse que ele não entendia de economia, que isso. O problema é que se essas declarações dele levarem as pessoas que realmente sabem alguma coisa, vamos pensar, o ministro da Economia, se daqui a pouco ele diz assim, não, joguei a toalha, não quero mais saber, ou os militares que estão sendo bombardeados pelo Olavo de Carvalho lá, via rede social, e se todas essas forças começarem a dar o passo para trás, ele fica como? E nós ficamos como? Esse é o meu medo. Nós ficamos, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, não estamos fazendo aqui terra arrasada. Não. A crítica é construtiva. É muito pouco tempo para se fazer um julgamento definitivo. Até porque eu acho que economicamente o Brasil está no caminho certo. Isso, mas a amostragem pode haver um rearranjo em tudo isso, há tempo para isso, mas tem que haver sensatez e pessoas se harmonizarem com um discurso homogêneo e cessar com essas tricas e futricas palacianas que trazem efetivamente dificuldade para ser conduzido um governo bem intencionado. Acredito que esteja muito bem intencionado, só que os instrumentos que estão sendo usados têm sido muito infelizes. Mas ele não tem traquejo para ser um presidente. Me desculpe, eu joguei as fichas no seu Bolsonaro, mas ele realmente pode desenvolver, pode fazer ainda um grande governo, Deus queira. Mas ele não tem mostrado pare um pouco uma diplomacia para o cargo que ocupa. Não tem mostrado. Olha aqui, segundo informações do nosso companheiro aqui, Silvio Lopes, deu uma edição extraordinária agora a Globo News, que Zé Dirceu chegou no fim da linha, né?
vai ser chamado para as grades novamente. Vai ser de novo recolhido. Então está aqui. Esgotaram-se todos os recursos, o petista Zé Dirceu finalmente irá cumprir sua pena. A execução da sentença é imediata. O novo e definitivo mandato de prisão está sendo confeccionado. Não, está bem, porque o ministro Toffoli, ainda quando estava na turma, foi o relator do recurso e liminarmente, sem provocação, ex officio, concedeu a liberdade a Zé Dirceu, o que causou estranheza à época, porque é contrário a toda a orientação. Foi ele um privilegiado. Diz aqui o texto abaixo de um advogado aqui, né? Diz que ele é inteligente, frio, calculista, meticuloso, disciplinado, culto, treinado, discreto, articulado, organizado, vaidoso e ambicioso. Isso aqui... O mais importante, lúcido e preparado, o líder do PT vai ser preso definitivamente 30 anos. Sim. Não, com todos esses atributos vai ser líder, né? Com certeza. Já vai liderar uma facção. Meu Deus do céu. Vamos adiante falando de Percival Pugina. Pugina, né? Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra onde? Em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, ok? Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Nosso companheiro de bancada aqui, estava aqui ontem ainda, Percival Pugina, realmente tem esse blog aqui espetacular, extremamente sintonizado, né, que é o Conservadores e Liberais, que você sintoniza em www.pugina.org. Ok? Dia 21 deste mês, sim, estaremos na Câmara Municipal, onde ele vai receber merecidamente, mais do que justa a mais indicação. do que justa a homenagem de título de cidadão porto-alegrense. Verdade. Estaremos lá, Pugina, para te abraçar. Vereador tem que chegar cedo para pegar lugar bom. Eu já digo o nome do nosso vereador. É importante o reconhecimento desse vereador nessa justa homenagem. Né? Exatamente. Bom, vamos adiante ainda, dizendo que a SPC de Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site aspecir.com. Alô, cidadão, chefe de família, se você não tem um plano de previdência complementar, eu digo que é um equívoco. Qualquer falta na vaga de trabalho, né, uma enfermidade, você entra em apuros, porque não oferece aquilo que normalmente oferece à sua família. Por isso a importância de um plano de previdência complementar, e aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar aqui da Algair Engenharia, que está aí bombando com o seu Fly Design Studio, um empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Está em fase final, o Fly está aí, plástica linda, maravilhosa, um arquitetônico sensacional, toda a tecnologia mais moderna que pode uma obra estabelecer está aí no Fly Design, ok? Inclusive equipamentos franceses, como na academia, né? Na academia do prédio, onde não tem barulho, não passa para ninguém, todo o sistema é absolutamente vedado em termos de som, você fecha a janela como se estivesse surdo, mudo, porque não ouve nada da rua, é um salto de sapatos de mulheres que é muito comum o vizinho de baixo ouvir, não tem nesse edifício, porque toda a confecção das lajes protege esse tipo de acontecimento. Então é um negócio fantástico, né? Se você, na própria piscina, se você der um ponta lá, não acontece nada, não tem barulho nos ambientes inferiores, porque não acontece nada, porque o prédio foi estabelecido com essa tecnologia, inclusive a tecnologia francesa desses equipamentos, ok? Ele está localizado ali perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, naquela região da Avenida Ipiranga ali, o número dele é 8.339, uma das regiões que mais se valoriza e mais se desenvolve em Porto Alegre, ok? Avenida Ipiranga 8.339. Ele conta, este prédio, Fly Design Studio, com um salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica.
É assim que funciona o Fly Design, que é uma obra da Algar Engenharia, que tem a sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algar.com. Então, a Algar Engenharia não abre mão de prazos de entrega e qualidade de suas obras. Na hora do melhor rancho, só um destino, né? Grupo Zafre. É um espetáculo, o Grupo Zafre, né? Oferece tudo de bom. Os cartões Zafre, minha gente, não abra mão. São espetaculares. Você paga parcelado, com preços lá no assoalho. Linha branca, por exemplo, sensacional, tudo de bom. E o Zafre oferece o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor preço. Lojas estrategicamente posicionadas, tudo de bom. Grupo Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, supermercados Zafre, como você vai ver. Perfeito. Olha aqui, minha gente, ontem tivemos aí nos chás tradicionais do Plaza São Rafael, bombou lá o pessoal, né, senhoras da sociedade, cavalheiros, jovens, todos ali, aquelas maravilhas dos chás do Plaza, tradicionais nessa época, né, doces e salgados sensacionais, um ambiente maravilhoso. E sábado, né, a frequência altíssima, né, nas feijoadas tradicionais dessa época do ano também lá no Hotel Plaza São Rafael. Então, destino sábado, por exemplo, uma bela, saborosa feijoada no Hotel Plaza São Rafael, um ambiente maravilhoso, música ao vivo, né, umas cachaças para abrir os trabalhos maravilhosas, né, e todas as delícias da feijoada do Hotel Plaza São Rafael, que tem a sua sede ali no Alberto Bins 514, Centro Histórico, telefone reservas, por exemplo, 32-27.000 e o site é plazahotéis.com, ok? Então tá, vamos embora. Fala, Luiz Fernando Zac. Não, isso que o Paulo estava há pouco se referindo realmente preocupa um pouco, essa questão da governabilidade no Brasil. Porque nós entendíamos e pensamos que, passando o processo eleitoral, era um novo momento, né? E principalmente no aspecto econômico. Há um desejo, uma vontade da retomada do crescimento. Bom, chegamos ao final da crise, é o que se imaginava. Chegamos ao final da crise. Com o novo governo, as coisas vão melhorar, a taxa de desemprego diminui, a recessão começa a diminuir, volta o desenvolvimento. Quando eu vejo, por exemplo, aí a propaganda do Oscar Allgaier, da construção desse prédio belíssimo, o empreendimento de sucesso, são poucos que estão com essa coragem. Ainda não está no espírito do Brasil a retomada. Quer dizer, isso é o reflexo do, não quero usar a palavra forte, mas do governo, para não dizer desgoverno, mas da situação do governo que aí está. Quer dizer, essa incerteza, se acreditava. Não, vai haver a reforma da Previdência de imediato. Ligeiro, mais adiante vem a reforma tributária, vem a reforma política e o Brasil vai voltar no caminho do desenvolvimento. Então se gerou a expectativa, não só dos grandes investidores nacionais, eu acho que principalmente do dinheiro de fora. Quer dizer, vamos botar no Brasil, há uma nova situação. Aí o investidor internacional, Silva, ele olha assim, pô, um presidente está preso, o Lula, o outro presidente saiu da cadeia ontem, né? Não vou analisar se é certo ou errado a medida jurídica, me parece que é absolutamente errado, mas não sou advogado, mas quer dizer, esse investidor olha o cenário do brasileiro com certo temor, quer dizer, vai para os índices, quer dizer, o desemprego não diminui, a recessão continua, o entusiasmo popular está cada vez menor. Quer dizer, essa é uma expectativa e nós já estamos quase que terminando o primeiro semestre do ano de 2019. Quer dizer, se entendia que a crise encerraria lá em 2018, que nós entraríamos num novo período, um período mais fértil, um período de crescimento, e infelizmente nós estamos nos deparando com as dificuldades de 2 anos atrás. Quer dizer, o setor da construção civil, que é o primeiro reflexo da retomada do crescimento, da retomada do desenvolvimento, da diminuição da crise, ele não está reagindo. São poucos, quero aqui mais uma vez cumprimentar o Oscar Allgaier, são poucos que têm essa iniciativa, essa disposição e essa coragem do enfrentamento numa situação ruim como está hoje. Esse aspecto que o Zeca destacou
do otimismo para investir, da crença para investir, isso é fundamental. Se discute muito, se polariza muito em torno de esquerda, direita, liberalismo econômico ou estatismo, coisa assim, mas olha, eu tenho constatado, talvez sei mais por velho do que por diabo, como se diz, né? Mas o que a gente observa? Eu lembrei o Trump, lá nos Estados Unidos, faz um monte de bobagem, mas a nação não está dando a mínima para isso, por quê? Porque há emprego e a economia está puxando. Está bombando. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Está bombando. E é bem possível que ele se reeleja, porque é isso que interessa. Pois bem, nós vamos mudar a política, vamos para o liberalismo econômico, vamos avançar, vamos trazer dinheiro para o país, vamos dar emprego. E nada disso ainda começou a acontecer, senhor. Isso é preocupante. E nós temos um vizinho aqui no lado, e eu me lembro, quando o Macri assumiu, com o mesmo otimismo. Terminou o populismo na Argentina, a Argentina finalmente superando o peronismo, o populismo vai deslanchar. E tem tudo para deslanchar. Mas não deslancham. E então, o que aconteceu? A economia, dentro da nova visão liberal do Macri, está dando para trás. A Argentina está passando maus pedaços. E o que se vê? O populismo voltando, nos índices eleitorais, o kirchnerismo, a Cristina Kirchner sendo lembrada com vários processos criminais, né, corrupta comprovada, enfim. E hoje é uma das... E hoje é uma das virtuais vencedoras do novo pleito. Então, isso tudo, será que nós não vamos sair desse círculo vicioso? Talvez isso tenha a ver muito mais com o povo do que com os governantes. Exatamente. Né? Por quê? Porque temos um viés muito mais paternalista, esperando algo do governo do que necessariamente fazendo por acontecer, que é uma característica do povo americano. Né? Ele independe um pouco do presidente. Exatamente. Mas é que a máquina lá está funcionando. A roda está andando bem. Sim, ele não impede, né? Eles não atrapalham. Eles não atrapalham, exato. Agora, tu lembraste uma coisa fundamental. A mudança aqui passa necessariamente por limitar privilégios, medidas amargas, remédios muito amargos, que vai ferir direitos já consolidados. E aí vai mexer um assunto muito difícil. E aí encontra uma barreira quase insuperável, que começa a se movimentar e reagir para manter os privilégios Eu nem sei se o problema é esse. Em todos os setores. A minha ideia talvez seja muito mais romântica, sabe? Eu acho que o que está faltando é investir em educação, justamente esse corte. É o contrário. Claro que não é uma coisa que se colha numa legislatura, vai ser para um tempo muito mais adiante. Por quê? Porque quando tivermos, né, as pessoas realmente engajadas, instruídas, que tenham essa capacidade de empreender e não de ser comandadas, né? Quando investirmos nesse cidadão, nós vamos ter uma sociedade diferente. A Coreia fez um plano de 25 anos, mas seguiram à risca e deslanchou. Hoje é uma... Na educação. Na educação. Plano de investimento na educação. O país que mais investiu no mundo. Mais investiu. Na educação. Agora eu te pergunto o seguinte, Paulo e companheiros. Nós estamos no segundo ministro da Educação. Eu não conheço nenhum plano de educação. Algo que, bom, esse é o plano, essa linha que nós vamos, que eu também concordo contigo, eu acho que o país que quer crescer, quer se desenvolver, necessariamente tem que investir de uma maneira primeira, e eu diria principal, na educação. Agora, tem que ter um plano. Quer dizer, qual é o plano? Nós estamos cortando 30% das universidades, porque são universidades esquerdistas. Esse discurso não me serve. Eu quero investimento na educação.
Eu acho Quer dizer, quer tirar daqui e vai botar ali, mas não diz para onde. Vamos fazer uma fiscalização das universidades, mas vou botar dinheiro. Já que o plano é tirar, vamos contingenciar e investir mais na educação básica. Fundamental. Isto é fundamental. Mas não precisa tirar pedra nas universidades. Mas acabei de ver a notícia aqui que o diretor do INEP durou 18 dias no cargo, já foi demitido, ou disseram que pediu demissão. Aliás, ele era o antigo presidente do CONTRAN na época passada, né? Antes do Maurício... Do Denatran, desculpa, o Elmer Vicente. Elmer Vicente da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal. Já disse que já brigou. Já saiu. Saiu, entendeu? Casualmente conheço uma pessoa espetacular. Exatamente. Muito preparada. Sério. Mas já houve divergências. Então, assim, realmente é uma área muito sensível que parece que não está conseguindo encaixar as pessoas corretas ali. Né? Lamentável. Bom, é o seguinte, temos que falar aqui. O Záquia, que foi vereador em Porto Alegre, foi deputado estadual, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, gestor público, foi presidente da Assembleia Legislativa. Eu pergunto como é que chegam, por exemplo, chegaram essas bicicletas agora, tudo do Itaú, que ocupam lugares nas ruas e tal. Até nós temos aqui, o programa tem tido uma sintonia absoluta com a EPTC, porque nós estamos aí trabalhando no sentido de fazer uma empatia, essa sintonia entre comunidade porto-alegrense e empresa pública de transporte e circulação, lei EPTC. Acabar com esse ranço é uma proposta do programa também, estou aí irmanado com o pessoal da EPTC, mas com o presidente Fábio lá. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, agora tem a coqueluche dos patinetes. Isso é um problema. Isso aí é um negócio de altíssimo risco. Uma pessoa foi atropelada. Exatamente, que a EPTC, evidentemente, deve estar tomando as providências também, né? Enfim, a Secretaria de Mobilidade, essa coisa toda, mobilidade urbana. Como é que funciona isso exatamente, o Roxane Ponzi, tu que é uma especialista em direito de trânsito? Então, essa questão dos patinetes... O Paulo Olímpio gosta muito de cinema, né? Não sei se já assistiu aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, que trata a história de um rapaz que comete daqueles assassinatos em massa dentro de uma escola. Sim, um serial killer. E eu gosto desse título porque eu acho que a gente precisa falar sobre os patinetes. Ou as patinetes, aí vem a questão do português que não é o caso. Por quê? Não existe regulamentação específica. E o patinete, ele é entendido pela legislação que existe um regulamento pelo CONTRAN lá de 2009 para os equipamentos autopropelidos, que se chama, que é as cadeiras de rodas, é o Segway, aqueles equipamentos que têm o motor elétrico. É motorizado. Motorizado. E o patinete, ele se equipara a uma cadeira de rodas pelas dimensões e pela velocidade que ele alcança. E aí... Sim, mas a cadeira de roda não anda como o patinete, evidentemente. Então, mas pela legislação ele é equiparado. Então a gente pergunta, onde que o patinete pode andar? Eu pergunto, onde uma cadeira de rodas pode andar? Em qualquer lugar, porque a cadeira de roda é o quê? É uma extensão dos membros inferiores do cidadão, né? Então, já atravessa a rua numa faixa de segurança, exatamente, etc. Ou seja, é a mesma equiparação. Só que o patinete anda em tudo. Ele anda em tudo, mas se tu pensares da mesma maneira que a cadeira de rodas também anda em tudo. E não poderia estar andando, era onde? Na via pública. Ele pode e ele deve andar na calçada, por esta associação. Ele não poderia andar na rua. E aí, onde que está o grande problema da questão dos patinetes? Essas empresas chegam, elas largam esses equipamentos, não explicam para o cidadão como usá-los, do tipo assim, brinquem. É mais ou menos uma coisa nesse sentido. Mas de alto risco, né? Altíssimo risco. Por quê? Atropelam pessoas nas calçadas, porque andam em alta velocidade. Se não temos andar na via pública é um perigo, risco de morte. É um perigo. A resolução ela até fala que nas calçadas o limite máximo de velocidade seria de 6 km por hora e nas ciclovias de 20 km por hora. Não é recomendável andar na rua. No bordo, como uma bicicleta, né? Tem mais esse detalhe. E, obviamente, aí a gente fica perguntando de quem é a responsabilidade, porque nós não temos uma educação para o trânsito. Aquele que não é habilitado, que não tem carteira de habilitação, ele não sabe quais são as regras, ele nunca foi educado em lugar nenhum. Ele vai andar de bicicleta do jeito que ele aprendeu pelo pai e pela mãe. No patinete, pode uma criança de 12, 13 anos pegar o patinete e andar?
E pela regulamentação da empresa, a empresa não recomenda, teria que ter mais de 18 anos. Mas se o de 18 anos, entregar para uma criança, vai andar. Não, mas não é vai andar. E o eu pior... tive um exemplo ruim na rua, como é que chama? Na rua, no leito, uma criança andando e eu com o carro atrás. É um perigo absoluto. E aí, de quem é a responsabilidade? Bom, mas... né? A pergunta é, de quem é essa responsabilidade? Esse caso específico desse mas quem idoso... Mas quem é que autoriza a atividade? É o poder público. É o poder público. Qual Exato. o órgão? Exato. É aí o órgão municipal, no caso, a EPTC. Ou a Secretaria de Mobilidade. Sim. Mas aí essa empresa não tem que conquistar um alvará lá dentro para operar? Ela tem um contrato que, inclusive, aqui em Porto Alegre está sendo renovado por mais 90 dias. Mais 90 dias. Agora, aí vamos se colocar também no lugar do órgão público, tá? Ele vai dizer, não, aqui em Porto Alegre patinete não anda. Eu queria saber quem é que vai fazer isso. Nova York fez isso. Nova York é proibido. Los Angeles tem, que foi a primeira cidade, acho, no mundo que começou essa febre, que é uma febre, mas tem uma regulamentação extremamente rígida lá, e funciona. Esse troço de deixar patinete em qualquer ponto já não pode. Pontos fixos. Agora, a gente tem que convir que nos tempos em que vivemos, as coisas acontecem de forma avassaladora. E rápida. São febres. Quer dizer, não há legislação que anteveja uma epidemia de patinetes como está acontecendo, e motorizados. Quer dizer, então não há... Os fatos atropelam as leis e os legisladores. Então agora está todo mundo se dando conta, diante dessa invasão de patinetes, a necessidade de uma regulamentação. Por isso que eu disse, precisamos falar sobre os patinetes. Pois é. Antes que vire um atirador lá, como no caso do filme. Então, né? hoje a internet, quer dizer, começou em Paris, Nova York, coisa, no outro dia Porto Alegre começa. Mas eu acho, Paulo, que erram na prorrogação por mais 90 dias. Bom. O problema já existe, uma força-tarefa tem que fazer... mais rápido. Não, pelo que foi anunciado, aparentemente vai ser feita uma pequena consulta pública de 15 dias para que as pessoas possam opinar e vai se fazer uma regulamentação. A minha questão e aí eu confesso que não estudei o suficiente para saber sobre isso. Essa resolução, ela autoriza, ela delega para o município fazer a regulamentação da atividade, certo? Mas existe uma ação direta de inconstitucionalidade que diz que o CONTRAN não pode criar penalidades, ou seja, tirou toda a possibilidade do CONTRAN estabelecer infrações e penalidades, ou seja, como poderia o CONTRAN delegar uma atividade que talvez ele nem tenha mais? E segundo, também teve uma decisão agora recente do STF dizendo o seguinte, que os municípios não podem proibir as atividades, como, por exemplo, do transporte alternativo do Uber, né? Mas podem sim regulamentar. Não vi o restante da regulamentação deste acordo dizendo até onde vão os limites do município. Porque o município, em tese, pode inviabilizar essa atividade se ele começa a exigir um monte de coisas, né? Então, ele tem que ter uma limitação. Então, até para saber quem é o responsável por essa limitação, porque quer queira, quer não, a lei do Uber aqui de Porto Alegre está sendo questionada e não está valendo. Por quê? Porque tem uma decisão judicial que está impedindo. Então, até essa discussão, as coisas vão acontecendo. Esse caso do idoso, eu sei porque o atropelador, eu conheço ele pessoalmente e eu acompanhei o momento do acidente. E eu digo, os dois são vítimas. Tanto o idoso quanto a pessoa que o atropelou. Por quê? Porque aquilo ali, a questão do patinete, ela realmente carece de um maior fomento, especialmente, eu acho que aqui é o ponto base, do empreendedor. Aquele que está colocando o patinete aqui, ele precisa dar um suporte maior para essa pessoa que está indo lá. Quer trazer um negócio diferente, né? Assim como ele anuncia o seu produto, ele tem que fomentar a questão da educação para o trânsito
para aquele equipamento específico. Eu vi em São Paulo, já parece que, não sei se é alguma norma municipal, já vai exigir capacete para quem usa o patinete. Fornecido pela empresa. Só que aonde que eles estão pecando lá? Eu não li a redação. Para andar na moto precisa do capacete, para andar nesse patinete não precisa do capacete? Para andar na bicicleta não precisa do capacete? Tudo bem, mas daí eu te pergunto o seguinte, aí eu ando na calçada, o patinete na calçada, o cara que está pilotando o patinete está de capacete, eu não, e eu sou atropelado. A moto é na rua. A moto é proteção para o piloto, para o cara que está dirigindo. Mas nos Estados Unidos também não é obrigado o capacete. Tem, que eu sei que Los Miami Angeles é obrigado. Mas Miami eu já vi gente andando sem capacete lá. Sem capacete. É que isso tudo é muito discutível. Tudo é muito... e esse problema não é um problema daqui. Muito repentino também. É que nós temos que pensar, eu concordo, nós temos que pensar o seguinte, é na sociedade no todo, não é em quem usufrui. Quer dizer, tem que ter um regramento para quem usufrui. Agora, eu não posso botar em perigo, aí eu vou andar na mesma calçada. Tem calçadas, Paulo, que há pouco tu te referiu num exemplo. Não, eu até vou contar. Estreitas, quer dizer, que tu não consegue duas pessoas passar, tem que se apertar, e daqui a pouco vai estar andando um patinete também. Em velocidade. Em velocidade. Eu estava comentando com ele, Silvio. Sim. Eu quero também ver um regulamento para o direito do pedestre em Porto Alegre. Eu ontem, ali na esquina da Borges, onde tem o Tudo Fácil... Andrade Neves. Na Andrade Neves e Borges, eu quis transitar até a Riachuelo. Tem uma calçada. De carro? Não, a pé na calçada? A pé, como pedestre. Na antiga Caixa Estadual ali. Na Caixa Estadual. Aí, tem uma fila de ônibus para ter acesso aos ônibus à esquerda. E aqui uma fila de vendedores ambulantes com óculos, com relógios, esses relógios importados. Cigarro, às vezes, né? Mas que avançam até quase a metade da calçada. E então fica uma fila indiana que vira um corredor polonês. A gente, para passar ali, está sujeito a ser atropelado. E eu vinha, e em sentido contrário, vinha um cara forte, me deu no ombro, e eu me equilibrei para quase cair em cima dos óculos, aqueles óculos. Camelô. E o camelô é grande, hein? E aí tinha dois camelôs. Africano e gorila. Pô, mas o que vai... Tipo, só da paz, só da paz. Eu, como pedestre, não me sinto mais Vou seguro. botar um temperinho. Regulamenta isso. Eu vou botar um temperinho na tua história. O que difere esse vendedor ambulante do patinete que é largado na via pública? Nada. Os dois estão ocupando irregularmente um espaço público. Por que o patinete pode? E por que o ambulante pode ou não pode? Tem óculos, relógio, hortifruti grangeiros, pode cair em cima das frutas também. Aí eu pergunto o seguinte, ok, aí tem a pessoa que está andando, quer andar naquele trecho de patinete, ele na rua não pode porque paralela à calçada, os ônibus, ali é fim de linha de ônibus, também. Fica os ônibus. Não vai andar no meio dos carros. Ele obrigatoriamente vai ter que andar na calçada. Aí na calçada não tem espaço para o pedestre. E a calçada é feita para o pedestre. Né? Não tem espaço para passar dois pedestres. Aonde é que vai andar esse patinete? Vai andar no meio da rua, no meio dos carros. Daqui a pouco vai dar atropelamento, vai dar confusão. Você tem que ter um regramento para isso. Mas é muito complicado. É um assunto muito... Quando tu falaste em cadeira de roda, é motorizada. Sim, motorizada pode andar na rua. Tanto é que, às vezes, existem patinetes de vários tamanhos, tá? Sim. E se o patinete for fabricado num tamanho maior do que as dimensões da cadeira de roda, ele já precisa de placa, chassi, Renavan, toda aquela parafernália. Carteira de motorista. Carteira de motorista. Ele é entendido como quase um ciclomotor. Então, é um assunto que precisa de ser debatido. Não sei se a melhor solução é fazer como Nova York fez. A verdade é que as cidades que deram certo, que são receptivas aos patinetes, são aquelas que têm uma malha de ciclovia muito intensa, porque ali é um bom lugar, sim, para que as pessoas possam usar este brinquedo, porque ele é tido como um brinquedo, ainda que para transporte. Em cidades como, por exemplo, Brasília, tu vai conseguir, não tem trânsito em calçada, né? Aí tu consegue. Agora, onde tu depende de calçada, como Porto Alegre,
Eu insisto, não é justo com o pedestre. Eu vou andar onde? Eu tenho que andar na calçada. Sim, a segurança do pedestre que é a calçada, daqui a pouco está invadida. E eu também quero saber se a prefeitura ganha alguma coisa com isso. Sim, eu queria saber, por exemplo, Um alvará, uma taxinha, para um baita de um negócio desse. As bicicletas do Itaú, a patinete fica ali em cima da calçada, é relativamente pequeno, um veículo pequeno. Mas as bicicletas tomam conta das ruas, do estacionamento de carro. O que o Itaú paga para a prefeitura? Mas aqui em Porto Alegre... Mas ali foi uma licitação, desculpa, Paulo, ali foi uma licitação. Os patinetes, não é licitação, foi licença para duas, acho que são duas empresas, Amarela e Verde, né? É a Grinha. mesma. É a mesma empresa que tem, né? Quer dizer, foi uma licença, uma empresa que estava em São Paulo, que é do americano, que vem... Quer dizer, tem que saber se o município está recebendo. Eu não sei se é impressão minha, mas em Porto Alegre eles estão sendo usados mais recreativamente. Eu não vejo pessoas se deslocando para ir trabalhar como em São Paulo. Mas é caro Hoje eu vi demais. na Loureiro da Silva uma moça em alta velocidade no patinete. Mas fardada para ir ao trabalho ou se divertindo? Ela não ostentava nada, assim, tipo uma mochila, não prestei Se é atenção para se divertir, vamos regularizar. Só pode sábado, domingo e feriado. Marinha do Brasil, lá. Sábado, domingo, feriado, em parque, não sei o que, de ciclovia. É verdade. Vamos adiante falando de um evento importante aqui, ó. Evento apresenta tendências do Salão de Mobiliário de Milão 2019. São as tendências registradas no último Salão de Mobiliário de Milão, na Itália, que serão apresentadas em seminário no próximo sábado, dia 18 de maio, aqui em Porto Alegre, tá? Ali na Unicinos, aquele centro da Unicinos maravilhoso, tem ali na Nilo Peçanha, ok? Cerca de 400 designers, arquitetos e profissionais da indústria moveleira são esperados no Teatro Unicinos, como eu digo ali na Nilo Peçanha, na primeira edição do evento, Salon Review. Entre os palestrantes, 2 premiados designers brasileiros, o Ronald Sasson e Fabrício Ronca. Serão empresários, designers e profissionais de comunicação que apresentarão seus insights sobre o que viram no evento. O italiano Carlo Franzato, decano da Escola da Indústria Criativa da Unicinos, fará a abertura. O evento italiano reúne anualmente mais de 350 mil pessoas de quase 200 países. Olha a dimensão desse evento que acontece agora em Porto Alegre, essa edição. Então, Salão Review, tendências do Salão Mobiliário de Milão, onde Teatro Unicinos, na Avenida Nilo Peçanha, ali naquele centro da Unicinos, quando, 18 de maio, das 9 às 13 horas, portanto, no próximo sábado. As inscrições podem ser feitas através do bit.ly/opensalone, ok? Repito, bit.ly/opensalone para que você se inscreva e não perca a oportunidade de participar desse evento tão importante. E a EPTC, né, que a gente está aqui numa sintonia fina com a EPTC, tentando aproximar a comunidade da EPTC, que existe, né, a gente sabe, uma distância, mas isso pode ser recuperado sim. A EPTC está com uma proposta muito interessante de se aproximar da comunidade com comportamentos que vão de encontro à expectativa da comunidade porto-alegrense, né? Não tem mais azulzinho, agente escondido, atrás daqui, da árvore, do poste, disso, daquilo. É proibido isso. Hoje eu assisti, inclusive, na EPTC, eles têm locais determinados para se posicionarem com o radar móvel, com isso, com aquilo, com aquilo. Não tem mais nada de que o contribuinte, né, o motorista, possa dizer, olha, estão agindo de maneira ilícita, ilegal, não é legal fazer esse comportamento. Não, isso a direção da EPTC mudou, tem uma nova filosofia. Então, olha aqui, ó, a Coordenação de Educação para a Mobilidade, que é o CEM, da Empresa Pública de Transporte e Circulação, realizou na quarta-feira já a palestra para idosos, participantes do grupo Viva a Vida do Hospital Conceição. Okay? O tema central é a prevenção da acidentalidade no trânsito, principalmente na questão de riscos de atropelamentos. A atividade faz parte da campanha Maio Amarelo, movimento mundial, cuja proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Negócio espetacular. Maio Amarelo, o objetivo é estimular a participação da população, empresas, governos e entidades nessa conscientização. Foi escolhido o mês de maio porque, em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. A cor foi escolhida porque o amarelo representa atenção e advertência na sinalização de trânsito. E as atividades
são essas aqui, ó. Por exemplo, ontem tivemos atividades, amanhã tem palestra no Centro de Formação de Condutores ABC, na Avenida Cavalhada 3560, às 10 horas. Tem uma blitz educativa, também amanhã, em parceria com a ONG Renascer da Esperança, lá na Avenida Macedônia, 199, no bairro Restinga, às 10 horas também. E 18, sábado, tem Dia da Solidariedade, na Praça Belém Novo, a partir das 7 horas. Então, são as ações da IPTC para se identificar e auxiliar a comunidade em se proteger das atividades de trânsito, né, dos riscos no trânsito. Conscientização, sobretudo. É um momento importante que realiza a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Ok? Muito bem. Vamos adiante ainda, falando mais um pouco de Cobasi. A Cobasi está aí, né, minha gente? Com mais de 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Mais de 70 lojas em todo o país, agora 5 em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É um lugar maravilhoso para levar a garotada, eles ficam encantados com pássaros, roedores, né? Peixinhos coloridos, tudo lindo demais. A garotada fica, né, encantada com as lojas da Cobasi. Mais uma floricultura muito linda e tudo que oferece as lojas da Cobasi. Então, é um lugar maravilhoso para levar a garotada para dar um passeio, não custa nada e eles ficam encantados, ok? Muito bem, então tá aí. Vamos adiante, então, dizendo que o Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Silva, eu vou pedir um minutinho. Perfeito. Porque hoje eu estou sendo um avô muito feliz. Opa! Porque a minha neta Antônia, que está nos assistindo... Olha, Antônia, um abraço e uma banda para Antônia. Completando 3 anos. Olha, 3 anos, que maravilha. Está lá com a Carol e o Paulo Vinícius, os seus pais, nos vendo, e o vô te manda um beijo. E daqui a pouco o vô e a avó Tânia vão estar aí para te beijar e te abraçar. E levar o presente. Um beijão, e levar Essa é a parte importante, né? Isso mesmo. Muito bem. Que espetáculo. Um abraço, um beijo também para essa menina, Antônia, tão querida, netinha do nosso querido companheiro de bancada, Paulo Olímpio Souza. Ok? Muito bem. Fala, Roxane, mais alguma coisa? Só não pode dar um livro de direito penal para ela, tá? Por favor. Deixa ela escolher. Deixa ela fazer 20 anos. É, isso mesmo. Mas é interessante, estava falando do Maio Amarelo. Amarelo. No final do programa, 6 minutos temos Sim. aí mais ou menos. Uma pequena informação, a década de ação para o trânsito, ela terminaria agora em 2020, né? O que o Brasil fez ano passado, ou ano retrasado? Dobrou a meta. Aumentou a década, reiniciou a década para, se não me engano, foi 2026. Se não me engano, foi mais ou menos isso. Ou seja, a gente não conseguiu atingir os números e, portanto, a gente aumenta, né, o prazo para tentar atingi-los, que é uma pena. Mas o maio realmente é aquele mês em que a gente chama atenção para a questão do trânsito. Perfeito. O vereador que homenageia Percival Pugina é Ricardo Gomes. Bom, parabéns à iniciativa do Ricardo Gomes, porque Ricardo eu acho que foi muito é o feliz, reconhecimento da história e do trabalho do Pugina. Sem dúvida nenhuma. Ok? Muito bem. Fala, Fernando Zac. Não, eu queria, é importante registrar, porque às vezes a gente, os vereadores fazem pouco, a gente tem essa crítica e fala quem já foi vereador por 10 anos e sei da importância do verear, né? E às vezes essa homenagem é um reconhecimento da cidade, é um reconhecimento... Sem dúvida nenhuma. Por alguém que ajudou a construir, por alguém que ajuda sempre o desenvolvimento, o Pugina, entre tantos, né? E falando em vereador, eu quero insistir muito, porque eu acho que isso necessariamente deveria também passar pela Câmara, Paulo, Silva, a questão dos patinetes. Isso é um problema da cidade, isso é um problema que nós estamos enfrentando. É uma novidade, ok? Existem já exemplos no mundo, vamos buscar esses exemplos para que nós possamos criar uma condição de viabilidade. Não vamos alienar a cidade em relação a... E não podemos soltar, né? Agora, deixar solto isso agora aí. Não dá para deixar a Bangu. Não coisa pode assim deixar Bangu. Sem nenhuma regra para... E eu vejo assim com muita alegria essa disposição da IPTC de aproximação com a comunidade, de mudar essa imagem negativa que se construiu ao longo do tempo, porque a IPTC, fiscal, a gente sempre
policialesca. A gente sempre critica. Tem que fiscalizar. Tem, evidente. Mas tem que orientar também. Então quando há essa aproximação, Paulo, eu acho que com a comunidade, através dos meios de comunicação, para que a comunidade possa ser informada, é saudável e também é um elo para que nós possamos encontrar a solução para equacionar esse problema que é sério. Perfeito. Fala. Queria dar os parabéns para o Pugina, né, pela homenagem. Com toda certeza foi muito bem escolhido e que represente aí como cidadão porto-alegrense. Meus parabéns, Pugina. Pois é. O Pugina é um expoente da política, mas da política com P maiúsculo, né? Ele é um homem político, um estudioso da política, né? Tem os seus posicionamentos, mas o seu conhecimento político é muito bem estruturado. Ele sustenta o posicionamento. E ele sustenta esse posicionamento com argumentos, né? Como deveria ser feita a política, né? Com diálogo, com articulações, com propostas concretas, fundamentadas. Que até quando tu não concorda com ele, tu escuta, porque ele tem argumentos, claro. Né? Ele tem argumentos. Podíamos uma boa política podia nos privar desses tristes espetáculos do Congresso, né? Aquelas cenas, né? Que coisa terrível aquilo tudo, aquela gritaria. Que baixaria. Uma baixaria, não? Temos que crescer também nesse campo, Roxane. Quando falaste em educação, compreende tudo, né? Mas isso era meio visto, né? Lá naquela época a gente falava assim, o Bolsonaro vai fazer, vai acontecer. O Bolsonaro não consegue fazer tudo isso se não tivermos um Congresso né, que desse respaldo a tudo isso. E tem uma frase, me desculpe te interromper, do Ulisses Guimarães, que para mim tá ruim esse Congresso, vai ser pior o outro. Vai ser melhor do que o seguinte. É uma realidade. Cada vez há uma... O Rio Grande do Sul foge um pouco disso, né? Fazer justiça. O Rio Grande do Sul foge um pouco disso. Mas quando tu vê os representantes lá de cima, olha, eu fui deputado federal por um período curto, mas convivi lá. Olha, e é muito dísparo o país, as representações são pessoais, muito, né? interesses. Hábitos, a formação. E tem, como tu disseste antes, tem muito jejuno, muito estreante. E precisa ali uma experiência, porque como é que dizem, para pisar num terreno minado tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ovelha não é para mato. Ovelha não é para mato. Mas que o aprendizado desses novatos não nos saia muito caro, né? Que eles têm tempo para aprender e se recuperar. Nos apresente coisas positivas. Eu não perco a esperança, eu tenho esse vício de ser otimista. Bom. Coisa boa. Eu vou aproveitar que o Paulo Olímpio também fez essa homenagem à neta dele e agora, finalizando o programa, dando os parabéns para a Nara Nobre, minha mãe, que hoje está fazendo 71. Né? Então, meus parabéns, ela está nos assistindo. Um beijo grande, muitos anos de vida. Tá, mas também vai o presente depois. O presente já foi. Nosso beijo também a Dona Nara. E parabéns pela filha. Dona Nara vai mais ganhar uma taurina aqui, né? Dona Nara vai ganhar um presentão, pode abrir o espumante, as canoinhas, deixa tudo pronto. Que nós vamos, daqui a pouco nós chegamos aí numa boa. Dona Nara tem que ver também. Tem que comparecer, né? É só levar abraço também, né? Dona Nara, um abração, um beijo. Minha gente, o programa se despede, como acontece sempre, né? Há 26 anos, ao vivo, nosso programa de atividade. Mais uma edição que terminamos aqui agora. E amanhã, outra que nasce, às 19 horas. Uma boa noite e até lá.